uma farofada agora do episódio 4 da nossa série Farofa Literária, que o tema desse episódio é cavalo marinho. Uma festa, um folguedo, uma brincadeira que acontece muito no estado de Pernambuco e algumas bracinhos vão para Paraíba também, mas é basicamente no estado de Pernambuco, onde tinham muitas fazendas de plantio de cana-de-açúcar, e o cavalo representa o dono da propriedade, que são portugueses de além-mar, portanto, cavalo marinho. É uma história de revolta, de revolução, e que acontece de uma forma muito divertida. Os preparativos começam em junho e julho, mas a festa, na verdade, acontece no dia 6 de janeiro, com a festa dos reis. E a nossa farofa, ela é bem uma feijoada na farofa, uma farofa feijoada, e vocês vão ter que assistir no rodapé desse vídeo. Quem está no canal do YouTube tem que ir lá naquele link Leia Mais, Saiba Mais, para ir no site, porque é lá que estão os demais vídeos e todas as receitas. Então, eu fiz uma pipoca, né? Pipoca flor, são essas que quando estouram viram flor. E dessa pipoca eu fiz uma farinha. Tá aqui, ó, farinha de pipoca. E eu fiz pipoca de leguminosas. Eu juntei 4 leguminosas que você escolhe, no caso amendoim, grão de bico, lentilha marrom, né? E amendoim cavalo. Então, repetindo, amendoim cavalo, grão de bico, lentilha e feijão fradinho. Juntei os 4, mas você poderia botar outros 4, ou só 2, ou só 3, enfim. É uma farinha de leguminosas. Amendoim também é uma leguminosa porque está dentro de uma vagem, embora ela seja escondida embaixo da terra. Então, eu fiz a pipoca dessas leguminosas e depois eu fiz a farinha, que tá aqui, ó, a farinha de leguminosa. Até tem um cheirinho gostoso porque eu pus o amendoim, né? Então, o amendoim, ele sempre aparece nessas pipocas, nessas torras. E aí, tudo que vocês quiserem saber sobre como fazer as pipocas, as farinhas e tudo mais, tem que ir no rodapé desse vídeo, que tá basicamente no meu site. Quem tá no canal do YouTube tem que clicar para ir lá pro site Doce Limão, tá bom? Então, logicamente que Pernambuco e toda essa festa tem a ver com os donos das fazendas que produziam cana-de-açúcar. Então, o previsível seria que eu fizesse farofas doces e coisas com bastante açúcar. Na verdade, eu vou fazer, aqui eu tô fazendo essa farofa salgada, tipo feijão com arroz, mas também está nesse episódio as paçocas, doces e salgadas, que são feitas também com essas farinhas de pipoca e de leguminosa. Então, com essa mesma farinha, nós fizemos várias receitas. E aí, o curioso é que eu fiz uma transgressão, porque eu fiz a paçoca doce, versão doce, mas eu não usei açúcar. Então, é uma transgressão. Como o cavalo marinho é uma festa que transgride também o poder, né, os escravos que ficaram cuidando da fazenda, o dono da fazenda, né, deixou os escravos cuidando da fazenda, e quando o dono da fazenda saiu, eles fizeram uma transgressão. Então, eu aproveito e faço a nossa transgressão doce limão. Mas vamos à nossa farofa básica, feijão com arroz. Então, as pipocas de flor eu fiz com cereal. Então, foi o milho de pipoca, de várias variedades, né, a comum, a crioula, o sorgo, e aí as florezinhas eu botei no liquidificador, sem sal, sem nada, e virou essa farinha. E as leguminosas, então eu vou fazer uma farofa que remete um feijão com arroz, porque eu tenho aqui um cereal e eu tenho aqui leguminosa. E aí eu tenho aqui 2 dentes de alho, porque eu vou começar essa farofa fazendo o refogado do feijão, tá? Então eu vou botar o alho, muito pouco azeite, ou óleo de coco, o azeite que vocês tiverem, o azeite de babaçu, né? E a cebola roxa, que pode ser uma cebola, né,
normal, mas eu tenho muita cebola roxa, vou usar a cebola roxa. Então eu vou primeiro refogar esse alho no azeite, depois eu vou jogar a cebola e por último eu vou colocar a farinha do feijão, a farinha dos feijões. E aí depois então é que eu vou dar sequência na farofa, onde eu vou usar o nosso fitossal, tá? Como eu uso pouco azeite ou fração gordurosa isolada, eu vou usar o limão. Eu vou colocar na farofa, né, a couve. E aqui no caso, essa couve, gente, é a folha da couve-flor. Então, eu não jogo essas folhas fora. Muito pelo contrário, quando eu vou na feira, quando eu vou no hortifruti, quando eu recebo a minha cesta, eu faço questão de que tudo venha com as suas ramas. Então, essa couve pode ser a couve-manteiga, mas também pode ser a couve da couve-flor, pode ser a couve do brócolis, enfim. E pode ser até a couve do repolho. Você pode fazer a farofa também com uma couve de repolho, que é uma crucífera, que vem muito bem nessa farofa. Então, depois que tiver tudo pronto, eu coloco a couve. Quando ela tá já amolecida e tal, essa couve, lembrando que eu pico e repico ela para quando na farofa não ficar aqueles fios, né, de couve emaranhando. E depois que tá totalmente pronta, eu finalizo com os cubinhos de laranja. Por quê? Porque a ideia é remeter uma memória afetiva com relação ao nosso feijãozinho do dia a dia, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou aqui aquecer a minha panela e já já eu volto para fazer aqui com vocês a nossa farofa salgada. Lembrando que a versão de paçoca não vou fazer aqui com vocês, só tem aqui o banco de imagens e tá no rodapé do nosso vídeo, especificamente dentro do doce limão. E você precisa clicar no Leia Mais, aqui quem tá no canal do YouTube, para acessar tudinho, tá bom? Que estrela é aquela que alumeia lá no mar? É o divino Santo Rei que viemos festejar. Que estrela é aquela que vem lá bater do norte? É o Santo Rei do Oriente que vem dar a boa sorte. Senhora dona da casa, eu não quero seu dinheiro. Quero que me dê licença para brincar no seu terreiro. Senhora dona da casa, licença eu quero pedir. Hora e meia de relógio pro meu mestre divertir. Ei, Laia! Então, com essa toada, que é uma toada do momento do Divino Santo Rei, na brincadeira do cavalo marinho, que eu peço licença para falar um pouquinho, trazer um pouquinho para vocês da brincadeira do cavalo marinho, junto com essa figura aqui ilustre. Quem que será? Ei, peço licença! Nós aqui do Sudeste falando de coisas tão lindas, tão importantes, tão profundas, dessa cultura muito linda do Pernambuco. Guilherme vai falar mais, mas essa máscara representa muito bem esse tema do episódio 4, Cavalo Marinho, porque é muito rico de personagens, máscaras, todos eles são 74, o Guilherme vai falar, personagens, então tem uma riqueza imensa que só o Pernambuco pode contar pra gente. E o Nordeste todo, e o Norte, o Brasil, e a farofada toda. Mas o Cavalo Marinho tem muito a ver com... Sim, tem. Enfim, é do Pernambuco, né? Originariamente do Pernambuco, a gente vai falar aí mais pra frente. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar, aí, episódio 4 da Farofa Literária, nós vamos falar sobre a festa, a brincadeira do Cavalo Marinho. O que é Cavalo Marinho? Quem já ouviu falar, quem não ouviu falar? Né? Cavalo Marinho, aquele bichinho ali do mar, o que tem a ver? Isso é uma festa, enfim. Então a gente vai explicar um pouco mais o que é o Cavalo Marinho. O Cavalo Marinho, ele é uma brincadeira, ou muita gente coloca ali, o Mário de Andrade coloca como mais uma das festas dramáticas brasileiras, né? Como é a Congada, como é o Bumba Meu Boi, mas ele é uma brincadeira em essência e ele acontece no Dia de Reis, que é dia 6 de janeiro, né? Lógico que, como as outras que a gente já viu também nos episódios,
não é ali no dia 6 de janeiro que tudo acontece. Tem um processo todo antes, que começa a partir de junho, que as pessoas se juntam, né? Existem ali os mestres que comandam geralmente uma casa de cavalo marinho, que vem desde junho fazendo os ensaios, fazendo as fantasias, fazendo as indumentárias e as máscaras e tal. Então é uma coisa que dura aí bastante tempo do ano, mas o grande momento do cavalo marinho é no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis. Então, eu vou começar um pouquinho antes de falar sobre o cavalo marinho em si, sobre a festa, como é o enredo, os personagens, assim. A Conceição falou um pouquinho na abertura, mas assim, eu considero, minha opinião minha, né, como uma das festas mais ricas, né, todas essas festas brasileiras, dessas brincadeiras brasileiras, em termos de mais de 74 personagens que aparecem. Ela demora a madrugada inteira para ser encenada. Começa lá pelas 9 da noite, vai acabar lá para 5, 6 da manhã, para dar tempo de passar todos os personagens e contar toda essa história. Então, assim, é muito rico, tem muita literatura oral nessa dramaticidade de cada um desses personagens e tal. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa estrutura, mas primeiro, como sempre, eu vou falar um pouquinho do contexto histórico em que essa festa se desenvolve, como que surgiu, por que esse nome cavalo marinho, né, enfim. Então, o contexto é o seguinte: o cavalo marinho, ele é do Pernambuco, ele surge ali na zona da mata do Pernambuco, que é um pouco mais, não é na costa, né, um pouco mais para dentro, que é um local onde surgiram, onde se iniciou ali no processo de colonização do Brasil, os engenhos, muito notado pelos engenhos de açúcar, né? Então essa é a região onde a coisa acontece. E aí tem diversas cidades, né, pequenas cidades ali que foram se formando em volta desses engenhos, né, com o passar do tempo, né, isso foi evoluindo e as cidades foram acontecendo ali. Mas essa história, ela se passa, e os principais grupos de cavalo de marinho que existem, né, até hoje, eles estão nessa zona da mata. E o que acontece? O que tem de específico ali que importa pra gente para contar essa história do cavalo marinho? Você tem, obviamente, ali o dono do engenho, que geralmente, com certeza, era um português, um europeu, um holandês, né? Teve muito ali na região do Pernambuco. Você tem o dono do engenho e você tem os escravos que moram na senzala, né? Do engenho ele tinha muito essa coisa da senzala. Então você tem a Casa Grande e a senzala, você tem o dono do engenho que é europeu, que vem do além-mar, né? Que é o homem branco que vem do além-mar para colonizar o Brasil. E você tem o escravo que vive na senzala. Com o passar do tempo, começam a surgir as usinas de açúcar, né? E acaba-se aí nesse momento, meio que concomitantemente também, existe a abolição da escravidão. Não que acaba a escravidão, a gente sabe que isso, até hoje em dia a gente pega aí casos, né, de condições similares à escravidão, mas existe a abolição da escravatura. Nesse momento em que acontece a abolição, os escravos, né, os ex-escravos, os negros, descendentes africanos e indígenas que moravam na senzala, o senhor bonzinho, o senhor da gente fala: você pode continuar morando aqui, trabalhando aqui, né? Eu te dou uma casinha, uma partezinha do terreno para você fazer a sua roça, e você continua trabalhando para mim, porque abolição por abolição, né, simplesmente assinar um papel e falar agora ninguém mais é escravo, não adianta nada, a gente sabe disso, né? Você precisa dar condições, você precisa de uma reforma agrária, enfim, você precisa de outras questões para essa liberdade ser verdadeira. Porque o que acontece? O cara fica morando lá na terra do senhor de engenho e continua sendo uma situação de escravidão, porque ele deve a vida dele, deve a terra que ele mora, deve tudo para o senhor do engenho. Então essa é a situação básica ali de trama do cavalo marinho. Por quê? O que está sendo encenado ali? Eu vou desmiuçar um pouco mais para frente, mas só para entender essa conexão. O dono do engenho, ele quer fazer, que é o cavalo marinho, porque ele anda só de cavalo, ele é o capitão, ele é o dono de tudo ali. Então ele é o cavalo marinho, daí o nome, né, porque ele vem do além-mar. Ele quer fazer uma festa para o dia de Reis, né, para o dia de Santo Reis. E aí só que ele não entende nada de festa, ele não tem as fantasias, ele não conhece nada, então ele começa a tentar montar essa festa, né? E aí, para tomar conta do terreiro ali, enquanto ele está montando a festa, ele chama 2 escravos, ou 2 ex-escravos dele, que são o Bastião e o Mateus. E a Catirina também. Em alguns lugares tem a Catirina, em outros lugares não tem a Catirina. Como todas as festas que a gente já mostrou aqui, cada lugar tem a sua tradição. Então ele chama eles para tomar conta do terreiro. E coisa vai, coisa vem,
O Bastião e o Matheus e a Catirina, eles vão dando um jeitinho de virar o jogo, e aí o terreiro passa a ser deles e não mais do cavalo marinho. Então tem toda essa dinâmica aí acontecendo. A gente vai esmiuçar aí cena a cena como que ela acontece. Mas para mim essa festa, além de toda a parte dramática das fantasias, a coisa estética e lírica mesmo, e poética da festa, ela tem esse aspecto cultural que é do negro e do escravo virar o jogo através da inteligência, da sagacidade, do drible, digamos assim, e tomar o território de volta para ele, né? Então isso que tá, para mim, que é interessante de perceber que tá em cena aí. E isso tá muito... A conexão com a farofa, né? Ele está muito ligado com a questão do engenho de açúcar, né? Que é ali clássico do Pernambuco. Então, a Conceição... Lógico que farofa é mistura, farofa é bagunça, mas essa foi a fonte de inspiração para desenvolver as farofas desse episódio. Sim, né? E é muito interessante porque nós sempre entendemos farofa como um quitute salgado. Mas nesse episódio nós vamos trazer o quitute doce, que são as paçocas. Aliás, a paçoca originalmente é salgada, mas nós fizemos uma versão doce, sem açúcar, para fazer exatamente um jogo com esse cavalo marinho, onde nós driblamos, né, o cavalo marinho, nós vamos driblar esse consumo exacerbado de açúcar dentro do engenho. Então vamos fazer uma paçoca doce, bem, né, driblada, bem brincadeira, e vamos fazer um pralinê, que aí já é uma coisa mais gourmet, mais sofisticada, onde vamos usar um pouquinho sim de açúcar, mas vocês vão ter que ver até o final. Que isso é muito legal das farofas e das paçocas, né? Elas vão desde o popular, né, da comida pro povo, pro povão, pra festa do popular, mas ao mesmo tempo ela permuta e ela pode ir até o sofisticado, né? Sim, sim. E eu acho assim que ao longo desses episódios que temos feito, eu tô cada vez me sentindo mais integrada, porque isso não é uma cultura assim, eu que sou do Sudeste. Eu tô conseguindo chegar nesse lugar tão brasileiro, mas que eu vivo, né, culturalmente e territorialmente distante, mas eu tô conseguindo chegar nesse santo, nesse sagrado, que são essas farofas, essas farinhas e essas paçocas, que pertencem a essa cultura mais do Nordeste, mais do Norte, mas que chegou para nós e virou brasileira mesmo. E do Brasil inteiro, né? Que é o que a gente... A faísca que deu início à sequência de episódios, né? Que a farofa é a verdadeira comida brasileira. Porque cada lugar tem a sua farofa, com a sua mistura na farofa, né? Mas a farofa, ela permite tudo isso, né? A farinha de mandioca ou de milho que vem do índio, e aí cada região vai colocando o seu. Então a farofa é o alimento brasileiro que viaja o Brasil. Incrível. E fica a nossa promessa, né? De, depois que acabar a pandemia, viajar por todas essas festas. Aliás, essa festa do cavalo marinho, eu acho que é a primeira que já dá aí. Quem sabe, né? 6 de janeiro, vacinação tá rolando aí, vamos ficar em casa, vamos andar de máscara, todo mundo se vacinando. Pra janeirão, quem sabe já... Exatamente. Eu acho que é a que tá mais próxima, né? Vamos ver. Vamos lá. Bom, continuando aqui, então, vou entrar, o que é o cavalo marinho, né? Eu já dei ali uma pincelada por cima como que é essa história, mas agora eu vou passar cena a cena. Lógico que eu não vou passar por todos os 74, mais de 70 personagens aqui, mas eu vou passar cena a cena ali o que tá acontecendo para vocês entenderem um pouquinho melhor, porque realmente é uma literatura oral das mais sofisticadas brasileiras e populares ao mesmo tempo. É sensacional. E é curioso porque ela acontece sempre, como todos os episódios, dentro de um clima de brincadeira, de folguedo, de encantaria. Sim, né? Sim. E ao mesmo tempo... Tem uma fé, tem uma religiosidade envolvida, mas ao mesmo tempo é cultura, é brincadeira. E ao mesmo tempo eles estão resgatando o espaço deles. Resgatando o espaço deles e fazendo com que a sua cultura, que de alguma forma foi menosprezada ou, né, diminuída pelo colonizador, ela se insere dentro disso, ela assimila o que vem de fora, se insere, como é a farofa, né? Ela tem a base, mas ela insere o que vem de fora e se transforma em algo novo, divertido, brincadeira, enfim, é muito bom. Então vamos lá. Como eu falei, a brincadeira inteira, né, no Dia de Reis, ela vira madrugada. Então ela vai... começa ali mais ou menos às 9 da noite e vai até às 6 da manhã. Então vamos parte essa parte aí, desmembrar essa madrugada. Então começa lá mais ou menos pelas 9 da noite,
E você tem, primeiro, você tem um momento em que está chegando, você tem o banco, onde sentam os instrumentistas, e se forma uma roda em torno do banco, onde no centro desse terreiro vai estar rolando a dramatização e em volta ficam as pessoas assistindo. Então, mais ou menos é isso. É lógico que existe uma integração ali também, que a gente vai falar um pouco, entre as pessoas que estão assistindo e o que está rolando no terreiro, e as danças e os cantos. Mas basicamente esse é o esquema. Então, às 9 da noite, iniciam-se os trabalhos. Você tem ali o banco que senta, começa a tocar a rabeca, começa a tocar os instrumentos de percussão, e tem ali uma toada de margulho, que eles falam, né? Que é o mergulho, mas é a toada de margulho, que aí só quem é realmente do grupo que está encenando, que canta as toadas de margulho e faz essa dança do margulho, que é um ensaio, o início dos trabalhos. Esse momento do margulho que tá todo mundo dançando ali no centro do terreiro, os instrumentistas estão ali entrando, já existem algumas toadas que se cantam de margulho, tem a toada da Nazaré Pedregulho, que é muito boa. Depois a gente, no site vai ter mais os textos complementares e tal, mas tem algumas toadas que são cantadas nesse momento que o pessoal tá ali abrindo os trabalhos. E aí, enfim, começa a encenação. E a encenação começa com a chegada de um personagem que pra mim é o mais incrível de todos. Todos eu acho o mais incrível de todos, né? Mas enfim, é o mais incrível de todos, que é o Mestre Ambrósio. Mestre Ambrósio, que tem uma máscara super característica também, não é essa, né? Mas quase todas as figuras, elas têm essas máscaras, assim, que são outra parte ali da estética da coisa que é incrível. E eu acho que essas máscaras fazem sentido pra depois o dono do engenho e os capatazes não reconhecer, né, os personagens. Não, você vai ver que tem uma brincadeira com as máscaras que é muito legal. Mas, enfim, começa com o Mestre Ambrósio, a chegada do Mestre Ambrósio. Porque o que está acontecendo? O Cavalo Marinho, que é o capitão, dono do engenho, ele quer fazer essa festa para convidar as damas e galantes da aristocracia em volta para irem no engenho dele e participarem dessa festa de Santo Reis. Só que ele não sabe nada de festa, ele não tem fantasia, ele não sabe o que fazer. Então ele tá nessa, assim, eu preciso fazer essa festa. E aí aparece o Mestre Ambrósio. Quem é Mestre Ambrósio? Ele é um ser, pra mim, é um ser mágico, assim, né? Mas ele é um comerciante que aparece do nada com um saco nas costas e uma máscara muito doida. Um saco nas costas, e ele faz de tudo, ele engana todo mundo, ele é esse personagem controverso, assim, que aparece do nada, e é com ele que começa a história, porque aí o capitão Cavalo Marinho fala: ô Mestre Ambrósio, você tem fantasia de cavalo marinho aí pra me vender? Que eu quero fazer uma festa de cavalo marinho. E aí eles começam um diálogo, que aí cada cavalo marinho que você for assistir, que você tiver o prazer de assistir, vai ter um diálogo mais ou menos diferente, cada região tem sua tradição. Mas, em suma, eles vão ter um diálogo em que o Mestre Ambrósio vai meio que enganando o capitão, já começa a enganar ele. Todos os personagens que entram, que são mais do povo, eles enganam o capitão, o cavalo marinho, de algum jeito, né? Que é esse personagem que o Ariano Suassuna fala do herói nordestino, que ele não é o mais forte, não é o mais poderoso, que é um personagem que existe muito na literatura de cordel também, mas ele acaba se dando bem na situação através do engenho, da brincadeira, da sabedoria, do drible, enfim. Então o Mestre Ambrósio, ele é o primeiro ali que chega e começa a dar seu jeito para enganar o capitão. Então ele fala assim, começa a falar: fantasia de cavalo marinho eu não tenho, mas eu tenho outra coisa. Mas procura aí no seu saco, vê se você não acha, e tal. E vai um diálogo que assim, é sensacional. E aí ele vai caçando no saco dele e fala: tenho essa, não tenho, não sei o quê. Mas ele faz uma situação que eu acho incrível, que é, ele diz assim, no meio do diálogo, ele fala assim: eu vou subir, eu volto, e você vê se é um personagem de cavalo marinho. E aí, a mise-en-scène, assim, né, o ato contínuo ali é assim, ele vai, tá formada a roda, digamos que a frente da roda é o banco, onde estão os instrumentistas, e aí você tem os fundos, né, do lado oposto. Então o Mestre Ambrósio, ele vai pro fundo da roda, e ele vem andando do fundo até o banco, fazendo um movimento, o gestual, imitando um personagem. O Mateus, o Bastião, a Catirina, o Empata Samba, enfim, tem milhares de personagens, né?
Milhares não, são mais de 70. Dezenas. Dezenas. E aí ele vem. Então, mas que pode passar desapercebido, mas para mim isso tem uma simbologia que é, que essa frase é importante, eu vou lá em cima e eu volto e eu trago e você vê se é um personagem, uma figura ou não de cavalo marinho. E ele incorpora essa figura e vem fazendo o gestual, né, do fundo para frente da roda. O que é esse eu vou lá em cima e eu volto? É o encantado. É o mundo dos encantados que ele vai lá, como se ele incorporasse esse personagem, e ele traz do encantado e ele traz para o terreiro. Isso, para mim, simbolicamente é muito interessante, porque já é a cultura, né, dos povos da diáspora africana, dos povos indígenas, desse encantamento, dessa magia, que ele traz os personagens, mas a forma que ele traz os personagens para a brincadeira do cavalo marinho é dessa forma de buscar no encantado. Né? Eu subo, eu desço, eu incorporo e eu trago. E ele vai apresentando vários, ele mostra uma máscara, faz um, incorpora outro. E aí nessa ele vai tipo, e aí, você paga nesse, não paga nesse, quanto que vale, não sei o que lá, e ele vai tirando dinheiro do capitão. Então, e aí por isso que a brincadeira começa com o Mestre Ambrósio, porque ele que traz os personagens pro terreiro e começa. Então isso tudo acontece entre as 9 e a meia-noite, né? Depois do Mestre Ambrósio, os primeiros personagens que chegam são o Mateus e Bastião, e a Catirina, né? Em alguns lugares tem, outros não, mas eu acho importante falar que tem a Catirina, e a Catirina também faz parte dessa cena. Quem são? São ex-escravos, nessa situação, desse contexto que eu falei, que eles eram escravos, mas continuam meio que sendo escravos morando no território, no terreiro do engenho. E eles são chamados para tomar conta do terreiro ali, para ajudar a festa a acontecer. Só que eles começam a, de um jeito de brincadeira, etc., tentar virar a situação e pegar o terreiro para eles, e fazer a festa ser deles, e não ser do capitão, né, do cavalo marinho. Então, o que acontece? A próxima personagem que o cavalo marinho chama, que o capitão chama, é o soldado da guarita. Mais uma figura aí, também tem uma máscara, tem uma fantasia e tal. Só que o Bastião e o Mateus e a Catirina falam, não, o soldado da guarita não chama ele não, que ele vai empatar o sangue, que ele é ruim, que ele é chato. Que já começa também essa coisa da autoridade, da repressão, do coronel, do soldado, isso que lá, que né, o popular, o povo não gosta, porque geralmente essas autoridades elas estão ali para favorecer quem tem dinheiro e não o popular, né? Então eles começam, não chama o soldado da guarita, não chama. E aí eles começam a cantar uma série de toadas, porque assim, cada personagem que entra, canta-se uma toada de chegada desse personagem, que é o próprio personagem que canta, o banco canta, o coro responde, o personagem canta. Então, em vez deles cantarem a toada do soldado da guarita, o soldado da guarita entrar, eles começam a cantar um monte de toada de improviso. E vão cantando e vão enrolando o capitão para o soldado da guarita não chegar. Enfim, e aí com isso eles vão tomando a festa para eles, né? Porque sai do enredo ali. Mas chega uma hora que o soldado da guarita chega, e aí ele começa a botar ordem, ele vai prender o Bastião e o Mateus, eles fogem, vão pro meio do público, voltam, enfim. É uma bagunça, uma brincadeira demais, né? E o Bastião e o Mateus e a Catirina, eles têm uma bexiga na mão, que eles usam, assim, é uma coisa meio clown, assim, meio, né? Mas eles usam para bater no público, para bater no guarda da guarita, para fazer parte da percussão. Então eles ficam ali meio que controlando o terreiro mesmo, nesse papel de estar liderando a festa ali, e essa bexiga ela é muito engraçada. E é uma forma de não bater de frente, não né? bater de frente. Eles estão batendo de frente, mas de uma forma engraçada, fogosa, porque a bexiga ela não é um porrete. Ela é uma bexiga, ela é de ar, ela é colorida, enfim. E ela bate, mas não machuca, e faz barulho e tal. Então, é essa brincadeira, né? Mas enfim, finalmente chega o soldado, e aí depois que chega o soldado, chega uma outra figura que é o empata-samba. O empata-samba, ele é um valentão, fortão, e ali ele chega também para parar com a festa. Ó, vocês estão fazendo muito barulho, tá ruim, sai prendendo todo mundo também, prende parte do público, aí manda prender o Bastião, aí eles vão lá, pegam uma criança do público, leva pro banco, o banco fala, não é ele, aí volta e tal, aquela brincadeira. Mas aí o que acontece? O empata-samba e o soldado da guarita, eles acabam com a festa, e acaba, para a música, para as toadas e tal, e fica chato pra caramba. Então o próprio capitão, ele fala, porra, mas eu queria fazer a festa, e aí eu botei as autoridades aqui e acabou a festa. Então eles chamam uma outra figura, que é o mané do baile. E aí o mané do baile ele veio ali, ele diz que quer vir, não quer vir, tem várias toadas ali, isso tudo tem um monte de toada no meio do caminho ali, que eu não tô,
colocando, mas Vamos entrar nesse é muito, e assim, cada lugar tem a sua e tal. E aí o mané do baile chega e ele sim sabe fazer festa, e aí a festa volta, né, as toadas dele e tal, ele solta todo mundo que o soldado e o Empata-Samba tinham prendido, ele põe de volta na roda, solta todo mundo e tal. Isso tudo, essa história toda, acontece entre as 9 e a meia-noite. Aí, da meia-noite a 1, tem uma segunda parte, que até é a parte onde tem essa toada de licença que eu cantei no começo, ela acontece nessa segunda parte, que acontece da meia-noite a 1. Que é a louvação aos divinos reis. Por quê? Chega todo mundo, a festa começa, o mané do baile bota a festa de pé de novo. Então, mas a festa, né, em tese, a festa é para louvação, né, do dia de reis, do rei Lário. Então começa-se a louvação de divino reis. Então tem ali as toadas de louvação de divino reis. E tem uma característica interessante, porque assim, é sempre o Mateus, o Bastião e a Catirina tem que começar e puxar para fazer a festa andar. E nessa parte de louvação aos reis, tem umas toadas ali do Bastião e do Mateus, que eles falam, mas que rei é esse? Mas que santo é esse? Eu nunca ouvi falar e tal. Que é pra mim ter essa brincadeira do sincretismo religioso, que assim, eu reconheço os santos que vêm das outras culturas e tal, mas nunca ouvi falar, mas que santo é esse? Chama, não chama? E tudo, nisso tudo, nesse vai e não vem, eles estão sempre enganando o capitão e conseguindo pegar mais dinheiro dele. Porque todos eles falam assim... Aí o capitão fala pro mané do baile, por exemplo. Ô mané do baile, faz o baile voltar. Eu faço, mas quanto que você me paga? Então eles vão sempre ali tirando uma graninha, sempre conseguindo, né, tirar uma casquinha do capitão. E aí, enfim, acontece a louvação e aí entra uma parte linda de morrer, assim, esteticamente. De viver, de morrer não, linda de viver, que é a dança de São Gonçalo. Que em muitos lugares se chama Dança de São Gonçalo, em outros lugares se chama Dança dos Arcos, mas é um momento que entram as damas e galantes, né, que era quem o senhor do engenho queria convidar, a aristocracia. Né? Então são as damas e galantes, todos trajados ali como damas e galantes, e eles têm uns arcos coloridos de panos e tecidos, e eles têm toda uma coreografia com os arcos e com a música que está sendo tocada e as toadas. É uma dança linda, sensacional de ver essa coreografia, e é tudo super, como eu falei, começa em junho e a festa é em janeiro, então é tudo muito ensaiado, as cantorias, o banco tocando os instrumentos, é lindo, é sensacional. Então tem esse momento que também tem suas toadas e tal, que é a dança dos arcos, a dança de São Gonçalo. Isso acontece da meia-noite a 1. E aí, continuando, entrando madrugada dentro, você tem um momento ali da 1 até as 12h30, 3 da manhã, que começa a entrar um monte de personagem. Muito personagem. E cada região vai ter o seu, por isso que são mais de 70, mas não tem o número certo, né? Então vai ter assim, e são personagens mais, se você pega da literatura de cordel também, são personagens que vêm um pouco de fora, que é o valentão, o cavaleiro, o cobrador, o babau, são personagens já mais quase mitológicos, fantásticos, encantados, cada um com a sua tramóia, com a sua brincadeira, também tentando tirar uma casquinha do capitão, né? Mas sempre essa cena, e aí chama, vem, não vem, mas quando você me paga, e aí brinca com o público e tal. Então esse momento ali da 1, 2h30, 3 da manhã, é uma sequência de personagens muito engraçados que vão entrando também e vai rolando. Tem um personagem muito importante mais pro final, mas que entra nesse momento, que é o Caboclo de Urubá ou o Caboclo Juremeiro, que no final ele vai ter um papel importante lá para 5 da manhã, ele vai ter um importante, mas ele entra na roda nesse momento. Então, essa é a terceira parte, digamos assim, e aí eu tô sempre olhando minha colinha aqui, porque 70 personagens não é coisa pouca. Então, aí você entra numa quarta parte, que é das 2h30 às 4 da manhã, mais ou menos, né, das 2h30, 3 às 4, que aqui começa, depois que entra o Caboclo de Urubá, já começa uma coisa assim, que aqui começa a entrar uns personagens ainda mais encantados, que são os personagens bichos. Então entra a ema, a onça, a burra, mas todos eles são bichos humanizados, né? E todos eles também tiram casquinha do coronel, enfim. Tem a varredora de rua, tem a véia do bambu, que são populares, mas que também dialogam com esse, né, com esse imaginário aí. E também entram a morte e o padre. Então, assim, já são figuras que o tempo todo estão dialogando com essa coisa do encantado também.
Mas isso eu falei algumas, são mais de 70, já cansei de repetir. Cada uma que entra, o povo todo canta junto as toadas de cada uma, entra, sai, dança, assim. O momento do margulho ali no começo que eu falei é o único momento em que, talvez não o único, mas assim, é o único momento em que só quem faz parte da dramaticidade é que pode ficar no meio do terreiro. Depois, o tempo todo durante a encenação, o pessoal vai brincando no meio junto, né? E aí o Matheus, a Catirina e o Bastião ficam com a bexiga ali batendo. Então também tem essa dinâmica da dança, de entrar, de sair, de ser preso, de não ser preso. E obviamente a cantoria, o bater palma, etc. Tá todo mundo cantando junto, porque o terreiro ele não é separado, né? É uma roda que se forma, mas tá todo mundo junto aí na madrugada. Enfim, então tem essa parte até as 4 da manhã, e aí você entra a partir das 4, 5 da manhã, que é um momento mágico em qualquer cultura, porque é um momento do nascer do sol, né? Do nascer do dia, da aurora, enfim, esse momento que ele é muito especial em qualquer cultura, mas assim, ele é muito mágico, né? Da natureza ali nascendo. Então nesse momento acontece o quê? O boi do Bumba Meu Boi. Que lá boi tem que é o boi. esse? Tem o boi também. Que é símbolo de fartura. Que é o boi, que é o símbolo da fartura. Então, assim, a figura do boi, ela existe no Brasil inteiro, né? O mais famoso é o Bumba Meu Boi ali do norte, do Maranhão, né? Ou ali você tem o Garantido Caprichoso, né? Ali de Parintins, né? Assim, esse é o Bumba Meu Boi mais famoso. Mas você tem boi de mamão no sul, você tem no Pernambuco, você tem o cavalo marinho que tem o boi, no litoral você tem o boi de conchas aqui no litoral do sudeste, enfim, tem boi no Brasil inteiro. E ele tem essa simbologia da fartura, mas ele tem essa simbologia da magia também, do encantamento, porque o boi ele tem essa encenação, na grande maioria das onde tem o boi, em que ele morre e depois ele renasce e ressurge encantado, que é o que acontece aqui no final, nessa hora do nascer do dia, da madrugada, essa hora mágica da madrugada. O que acontece? Entra o boi, então isso acontece a partir das 4, 5 da manhã, o boi entra, aquele boi, né, fantasiado, enfeitado com a pessoa embaixo, o boi morre, o Matheus e o Bastião matam o boi para distribuir a comida, distribuir a carne, a fartura para o povo inteiro, essa é a simbologia. Aí vem o dono do boi, que é o capitão, o cavalo marinho, e fala, porra, mas o boi, né, é o meu boi, meu dinheiro e tal. Ele chama o médico da ciência, outra figura, outro personagem, o médico da ciência, chama ele para... Bem atual. Chama o médico para tentar dar um jeito no boi. Obviamente o boi, né, foi ali morto para dar comida para todo mundo, não tem o que fazer com o boi. O médico não consegue fazer nada com o boi, a ciência, né, material não consegue fazer nada com o boi. Quem que vem? O caboclo de Urubá, o caboclo juremeiro que entrou lá na terceira parte, vem, ressuscita o boi, encanta o boi renasce dançando, encantado. Tem as toadas do boi, as brincadeiras do boi, etc. Obviamente que o caboclo e o médico sempre estão ali tentando também tirar uma casquinha no capitão, brincando com ele, zoando com ele, o público interage, mas esse é o ato final que acontece ali no fim da madrugada, no nascer do dia, do boi encantado. E chega, né? É isso. Aí o pessoal vai pra casa, ainda tem as toadas de despedida, toada de boa noite, toada de não sei o que, toada... que o pessoal aí também ainda entra amanhã dentro, né? Quem quiser ainda continua. Sim. Mas acabou aí a encenação. Esse é o grandioso, o encantado Cavalo Marinho, que é simplesmente sensacional. Sim. E eu gostaria de finalizar essa parte do Guilherme contando um fato que está cada vez mais evidente nas nossas vidas e nos nossos episódios. Farofa, pipoca, paçoca são comidas de santo, são comidas sagradas e que virou popular. Então nós conseguimos, né, essas culturas populares conseguiram fazer com que essas comidas, esses alimentos que integram tantas coisas se transformassem em algo for all para todo mundo. Não importa. As comidas são tão gostosas, tão boas, tão divertidas. Isso. Né? Seja farofa, paçoca, né? E são integrativas, porque elas integram todas as culturas, todos os ingredientes. Tanto na receita elas integram os alimentos, quanto elas participam de locais e festas e situações em que, né, se faz para um batalhão de gente, então integram as pessoas, são situações de brincadeira e de festa, então tem esses dois sentidos. E elas conseguem permear a cultura de uma forma
em que não importa o que é o significado, o que não tem, o que não tem. E ela pode ser popular, como a gente falou, ela pode ser sofisticada, né? Ela permeia tudo. E a brincadeira, a festa, que tem uma religiosa, tem uma fé, uma espiritualidade, mas ao mesmo tempo é uma encenação de humor, até de contexto político, né? De reverência. De reverência, tem tudo ali, mas é festa. Não é briga, não é eu aqui, você ali, não é beligerante, não é bater de frente. Isso é lindo da cultura brasileira, porque ele tem esse drible da arte para falar de tudo que precisa ser falado, e para dar risada, e para botar todo mundo para comer farofa, e tá tudo certo. Não tá tudo certo, mas tá, como diria Beto Sebraço, o que espanta a miséria é festa. Então essa é a brincadeira. E para integrar tudo, vem uma artista aqui apresentar uma farofa. Essa continua para baixo. Aê! Essa é a farofa literária e o próximo é o Cavalo Marinho. Uau! Muito bem. Nossa artista participou da festa com a sua arte. Com a sua arte. E é isso aí. Tudo de bom. Todo mundo aí em casa, com saúde, se vacinando e bora pra festa ano que vem. Não deixe a alegria nunca ficar na sombra, sempre na luz. Arro! Arro! Ok, vamos começar agora a fazer a nossa farofa feijão com arroz. Então aqui, bom, eu sou carioca e carioca põe bastante alho no feijão. Então, eu vou colocar aqui 2 dentes de alho generosos, bem generosos. Isso. E bem pouquinho azeite, gente. São 2 colheres de sopa de azeite, o que você tiver. Menos óleo, esses óleos isolados, assim, meio trash, né? Então, um óleo de boa qualidade ou um azeite de boa qualidade. Então, eu vou colocar esse aqui. Então, aqui eu vou aumentar um pouquinho o fogo. O alho tá fritando. E assim que o alho estiver um pouquinho mais frito, eu já vou pôr o sal. Na verdade, eu já vou pôr o sal para ir desidratando na fritura. É o nosso fitossal doce-limão, né? Que é feito com ervas e sal integral. O legal desse fitossal é que você não tem que ficar... Põe sal e põe pimenta do reino. Ele já tem pimenta do reino, tem... semente de mostarda, semente de coentro, que não tem gosto de coentro, é semente, é só para um condimento que realmente é um sequestrante de metal pesado, muito antioxidante, e folhas de orégano, tá? Então aqui ele já tá fritando. Já eu vou colocar a nossa cebola roxa. Gente, eu amo cebola roxa. Inclusive nós estamos fazendo o nosso fitossal de cebola roxa com sarraceno, que é o fitossal quercetina plus. Ele é super antiviral, porque ele inclusive leva limão, que também tem uma série de antiflavonoides. Então já está fritando aqui o alho, eu vou pôr a cebola. Esse, na verdade, é o refogado do nosso feijão. Então, na sequência, assim que a cebola estiver mais molinha, mais macia, eu vou colocar na sequência a nossa farinha de leguminosas, tá? Eu não coloquei aqui o azuki, mas quem tiver o azuki deve ficar muito bacana. Nunca fiz com azuki, mas deve ficar bem legal, tá? Que é aquele feijão da macrobiótica, que também é muito bacana. Gente, leguminosas é algo muito importante das pessoas consumirem. Lógico que tem que deixar de molho antes, vocês vão ver lá como é que faz para tirar os antinutricionais, os inibidores de tripsina e tudo mais. Mas eles são muito importantes. Então, essas farinhas que nós fizemos, você pode usar para tudo. Você pode depois fazer essa farinha para fazer paçoca, para fazer bolos, para fazer panquecas, pão diminuto, enfim, para pôr na granola. Então, não tem limite. É uma farinha proteica que tem essa propriedade que as leguminosas têm de melhorar a nossa assimilação de ferro, né? Não deixar nós ficarmos com anemia. Então, tá aqui. Ai, tá lindo! Ó, tá aqui o nosso refogadinho. E, na sequência, eu vou colocar a farinha das leguminosas.
que aqui no caso, as medidas estão todas no rodapé, tá? Mas eu tô fazendo 1 xícara de farinha de leguminosa, 1 xícara de farinha de pipoca. Então, primeiro eu tô refogando o feijão. E já, nossa, já dá para comer só assim. Meu Deus do céu. Já ficou uma farinha divinal. E aí, cara, isso aqui, essa farofa é para fortalecer os escravos, né? Para eles conseguirem ter força, potência de resistir e de ir atrás dos seus direitos, né? Então, é para nós brasileiros todos comermos essa pipoca na festa, mas trazendo essa potência de saúde. No doce limão, nossas farofas viram todas saudáveis e todas balanceadas. Bom, agora que a nossa farofa de leguminosas está refogada, eu já vou provar aqui o sal. Já vou botar mais sal, porque eu vou botar... Agora eu vou botar a outra farinha, né, que é a farinha das pipocas. Também tem 1 xícara aqui. E aí ela vai ficar meio xadrezinho, né? Porque as leguminosas são marronzinhas, as pipocas são branquinhas. E aí fica uma farofa bem linda de ver, olha só. Ok? E aí, como nós não colocamos muito óleo, nós vamos colocar o suco de um limão para dar essa molhadinha. E o limão aqui vai cumprir vários papéis. Vai ajudar na assimilação dos minerais, vai ajudar na astringência para não dar flatulência, vai ajudar também a realçar os sabores, tá bom? Então agora aqui eu vou pôr o suquinho do limão, é um suco de um limão médio inteiro. Uau, que aroma gostoso! Que coisa fácil de fazer, né? A farofa é um prato muito eclético, muito social, muito transgressor, né? Ele transgride todas as culturas, todas as religiões, todo mundo quer comer farofa, e a farofa, tudo vai na farofa, né? Então agora eu vou pôr a couve, que aqui no caso eu falei para vocês, é uma couve de folha de couve-flor. Vocês podem também começar refogando a couve e deixar para pôr a couve no começo, mas eu gosto de pôr ela no final para ela ficar mais crocante, sabe? Aqui eu vou deixar um pouco ela amortecer, né? Ela dá aquela murchada. E no final eu já vou colocar aqui os cubos de laranja. Eu poderia também usar os cubos de banana da terra, que eu usei na nossa primeira farofa do episódio 1. Aliás, por favor, pessoas queridas, assistam todos os episódios, porque cada episódio são farofas diferentes e muito divertidas e muito originais. Então, eu já pus caju, eu já pus abacate, eu já pus banana da terra e agora chegou a vez de botar a laranja em cubo. Eu descasco ela, deixo só com aquela entrecasca branca, depois corto em 8, tiro aquele eixozinho dela que é duro, tiro as sementes, corto em cubinhos e vamos comer na farofa. Ok? Agora eu vou deixar um pouquinho aqui com a tampa para murchar um pouquinho a folha. Ou então você desliga o fogo e deixa que depois é só servir. Já vou desligar, sabe? Porque eu gosto da couve bem al dente, bem crocante. Então tá pronta a nossa farofa. Depois eu vou tirar uma foto dela pronta para vocês verem, tá bom? Arro! Vamos lá, gente. Episódio 4, farofa literária, cavalo marinho. O Gui falou, vocês gostaram? Então, é isso aí. Farofa prontinha. Agora, para deixar vocês com inveja, vou pegar couve, laranja. Farofa saudável, deliciosa. E a couve al dente,
dá um barato. E aí, na sequência, vem a laranja. Gente, muito maravilha. Não sei não, mas essa farofa vai ficar no caderninho de vocês. Assim como as demais. Arro! Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se aqui no nosso canal e clique no sininho para você receber as nossas próximas notificações. Esses vídeos são todos muito bacanas para fazermos nossa vida, tudo que nos cerca, muito melhor, mais feliz. Até a próxima!